Amém, queridos? Glória a Deus, diga glória a Deus bem alto, queridos. Funciona assim, nem negócio de conta atrasada amanhã que vai chegar, lá quero saber de conta, deixa a conta para lá, essa conta amanhã ela dá conta de si mesmo. E hoje a gente vai vibrar, vai louvar o Senhor, vai descansar. A Bíblia diz: descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos lá em Mateus. Amém, amados? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te servir, Pai, de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós a tua vontade e que essa vontade possa produzir um grande efeito na nossa vida e que venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar. Hoje, quando nós falamos em machado, a palavra já começa até a soar mal. Diz, não, pastor, machado é proibido. Se você for pego com uma faca, a pena é menor do que se você for pego com machado. A pena do machado é muito mais alta. Então, o machado, que era um instrumento de trabalho, hoje ele continua sendo um instrumento de trabalho. Mas a pena para quem for pego com um machado desse aí é muito alta. Então, alguém pode dizer politicamente, pastor, essa palavra está incorreta. Mas aqui a gente não está politicamente correto, a gente está aqui para a Bíblia. E a Bíblia diz que eis que o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo, disse o profeta. Aquele que não queria ser chamado de profeta, disseram para ele, tu és profeta? Ele disse, não. Mas vai vir um depois de mim, que esse vai batizar vocês com fogo. Por enquanto aqui, eu estou só trazendo a palavra e o batismo para vocês. A Bíblia diz que João, ele estava na beira do rio, e batizava as pessoas, e vinham muitas pessoas de longe, e eram muitos. A Bíblia diz que porque vinham os fariseus, os sacerdotes, os escribas, vinham todos ver ali aquela multidão próximo de João, e João simplesmente batizava e dizia para ele, olha, arrependam porque está próximo o reino dos céus. E aquela galera vinha ali observar o que é que João tem, qual é a mágica que João utiliza para arrebanhar tantas pessoas. E na verdade não tinha mágica, ele dizia, olha, arrependam porque está próximo do reino dos céus. Na verdade o reino dos céus já chegou e ele está entre nós, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas arrependam, vocês que são fariseus, são sacerdotes, precisam produzir frutos dignos de arrependimento, porque senão a coisa não vira. E esse era o discurso de João, queridos. Talvez alguém diga, era só isso, pastor, o discurso era só isso. João tinha esse discurso único, pedindo para que o povo se arrependesse. João não tinha carro de som, não tinha microfone, não tinha livro teológico, não usava WhatsApp, não tinha telefone celular. Ele tinha só um discurso, queridos. E um Deus que estava por trás de toda aquela arquitetura. E ele dizia, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A gente ilustra essa palavra de João com esse machado.
quando ele diz, olha, eis que o machado está posto à raiz da árvore. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, uma vez que nós ouvimos a palavra, essa palavra tem que produzir em nós frutos. Se você ler aí um capítulo antes, um versículo antes, você vai ver. Essa palavra tem que produzir em nós frutos, e frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tem que produzir uma mudança em nossas vidas. Não dá para você ouvir a palavra e ela não produzir uma mudança na tua vida. Tem que produzir mudança. Pastor, mas tem dias que eu ouço a palavra, eu até chego a me esforçar, mas eu vou lhe confessar que eu não sinto a presença de Deus. Parece que o ambiente não está legal, não está adequado. Parece que Deus não está no ambiente. E realmente Ele não está no ambiente. Porque se Ele estivesse no ambiente, o ambiente continha Deus. E a Bíblia diz que Deus não pode ser contido. Então não é a presença física de Deus no ambiente, mas é a tua presença no ambiente de Deus. Olha a chave, como ela muda. É a tua presença no ambiente de Deus. Várias partes da Bíblia vai dizer que Deus não pode estar contido dentro de um templo. Aliás, Ele nem habita em templos feitos por mãos de homens, mas é a tua presença que vai inundar a presença de Deus. A regra mudou, querido. Mudei a chave. Pastor, eu pensava que Deus ele ia me envolver. Será que é por isso que eu não estou sentindo nada? Talvez você não esteja sentindo nada por falta de conhecimento, de leitura. E nós precisamos ler bastante, queridos. Se nós quisermos sermos aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra de Deus, nós precisamos aprender a ter essa intimidade com Deus. Aí você vai dizer, agora sim, pastor, agora eu sinto a presença de Deus, porque eu tenho consciência de que Deus, ele não está contido no ambiente, mas é um ambiente que está contido em Deus. É um ambiente que está contido na presença do Senhor. É diferente a regra. Porque até então, eu estou com 50, 100 anos, eu achava que era Deus que habitava o ambiente, mas é o ambiente que habita Deus, é diferente. E talvez agora, pastor, eu crie um pouco de coragem e vá começar a ler mais a Bíblia. Não sei se você já ouviu algumas pessoas dizer, eu não senti nada, olha, no culto. É igual aqueles caras que saem do terreiro de macumba, eles dizem, eu não senti nada, o Espírito parece que não reagiu. Ele entende que o culto, o ambiente, ele tem alguma coisa mística que vai mexer ali com a estrutura dele como se fosse o profano, e está errado, querido. Na semana passada nós falamos um pouco disso, não mergulhamos a esse ponto, mas hoje a gente vai dar uma mergulhada nesse ponto, porque quando João, o Batista, ele diz, olha, o machado está posto à raiz da árvore. Eu imagino ali um machado já colado lá na raiz da árvore, preparado para detonar essa árvore. Porque toda árvore que não der bons frutos, ela será cortada e vai ser lançada fora. Porque agricultor algum, em sã juízo, ele vai cultivar uma árvore que não tem produtividade nenhuma. Vai ser só um tipo de sugação da terra para minar
a força de uma outra árvore. Ele vai arrancar aquilo ali. Não tem futuro, então tira ela fora. Queridos, no reino de Deus funciona dessa maneira. Nós precisamos dar uma parada e pensar, fazer algumas perguntas para nós mesmos. Você precisa parar e pensar, nem que seja por alguns minutos na sua casa, e você vai dizer, escuta, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Dá uma pensada, porque às vezes a gente tem tantas ideias a respeito de nós mesmos, e nós conhecemos tantas pessoas, conhecemos, quem sabe, o universo. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre a teoria da relatividade, tem nada a ver com isso, mas deixa eu falar um pouquinho para vocês. Quando Einstein estava desenvolvendo a teoria da relatividade, ele sofreu muito, separou inclusive da esposa dele, estava liso, quebrado, não tinha dinheiro para nada, mas ele tinha um objetivo, ele precisava continuar com os estudos. Então ele despachou ela na estação do trem, chorou ali, quando ele separou dos filhos dele. E ele prometeu para eles que ele iria um dia dar uma condição de vida melhor para eles. Mas naquele momento estava difícil. E ele lutou em prol de um assunto e foi muito fundo, sofreu muito. Sofreu retaliações da comunidade científica da época. Pessoas que estudavam lado a lado com ele, botaram ele para baixo, denegriram a imagem dele, pisaram nele, deturparam a fórmula, e para o azar de tudo, o mundo entrou em guerra. E aí não tinha mais fórmula, não tinha mais nada, e ele sofreu demais. Sofreu muito. E um dia ele conseguiu fechar essa equação quando ele estava descansando, com a cabeça tranquila. Ele começou a fazer uma pergunta, escuta, mas quem sou eu na fila do pão? E a partir dessa pergunta, ele descobriu que ele não conhecia nem quem era ele. E ele queria descobrir o universo, mas ele não descobriu, não sabia quem era ele. Então ele precisou se conhecer melhor. E a partir do momento que ele determinou que ele ia se conhecer melhor, as coisas começaram a se abrir para ele. E o resultado a gente já conhece. Quem é Einstein hoje? Quem foi Einstein? Da mesma forma, queridos, somos nós. Nós precisamos fazer essa pergunta. Escuta, quem sou eu? Cara, alguém que está do teu lado pode pensar que esse cara não está normal. Ou então alguém pode dizer, essa senhora não está batendo bem da cabeça. Mas faça essa pergunta, escuta, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim a esse mundo? Quais são os propósitos de eu vir a esse mundo? Por quê? Qual a razão de eu vir a esse mundo? O que eu tenho para oferecer para esse mundo? Eu não vim aqui por acaso. Isso é certeza. Você não está nesse mundo aqui por acaso. Aliás, nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Você não está aqui por acaso. Então você precisa se perguntar, escuta, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida nesse mundo? E quando você começar a fazer perguntas, querido, para você mesmo, ou para você mesma, você vai ver que você vai começar a se incomodar com essas perguntas. Porque eu não acredito que um ser humano, em sã consciência, ele vai passar a vida dele toda bebendo, vai passar a vida dele toda dentro de um reduto sem fundamento, ele vai passar a vida dele toda desperdiçando com besteira. Eu acho e eu tenho certeza que nós temos um propósito muito maior. Temos um propósito maior.
O problema é que nós não fazemos essas perguntas para nós fazemos para os outros. Escuta, o que a fulana está fazendo? O que eles estão fazendo? O que está rolando na vida deles? Você quer saber da vida de todo mundo, mas esquece de saber da sua própria vida. E essas perguntas, elas são fundamentais. E se você pensa que Jesus não se preocupava com isso, você está redondamente errado. Porque Jesus, numa certa ocasião, ele chama os discípulos e diz: escuta, quem diz o povo que é o Filho do Homem? Quem diz eles sobre o Filho do Homem? E aí um vai dizer: mestre, dizem que tu és Jeremias, mas tem uma galera que diz que tu és a ressurreição de João, outros dizem que tu és um dos profetas. É a verdade, está uma salada, confusão aí. E Jesus faz uma pergunta para eles: e vocês, quem dizem que sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque não foi carne, não foi inteligência que te revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está no céu. Por que o Senhor diz isso para Pedro? Porque no mesmo capítulo, logo a seguir, alguns versículos à frente, Pedro vai repreender Jesus. Olha só a paranoia, a lombra. Pedro, uma hora, ele é usado pelo Espírito Santo. E no mesmo capítulo lá, Pedro é usado por Satanás. Satanás não dorme, querido. Já disse para vocês, é 360 dias ali ativo. Aliás, esses dias mandaram uma mensagem no meu WhatsApp que diz que havia um burro comendo no moiteiro lá, e Satanás foi lá, soltou o burro correu, comeu o mineral de um camarada, o cara matou o burro, o dono do burro ficou invocado, matou o dono do mineral, e foi uma confusão terrível, gente matando gente. Depois o Senhor disse para Satanás: o que foi que tu fez, rapaz? Ele disse: eu somente soltei o burro. Então Satanás, ele não dorme. Não pense vocês que Satanás está de férias. Então, Satanás, pastor, tira umas férias. Ele foi lá, não sei para onde. Foi dar uma descansada, estava cansado. Não, ele não descansa, queridos. Por quê? Porque ele sabe que ele é condenado à morte e que os dias dele estão próximos. Então, tudo que ele puder fazer para destruir, ele vai destruir. Ele vai tentar sacanear, ele vai tentar bagunçar a coisa. Ele vai tentar envergonhar o Senhor. Ele usa o homem para tentar envergonhar o Senhor. Então ele não dorme, ele não cochila. Satanás é sagaz. Ele anda desse jeito, procurando ali. Tem um amigo nosso que disse que ele anda em derredor, porque em redor ele não pode andar, porque ali estão os anjos. Então ele anda em derredor, procurando ali uma falha de alguém para tentar tragar. Quando nós voltamos ao machado e diz que o machado está posto à raiz da árvore, e se você não der bons frutos, você será lançado fora do padrão do Senhor. Isso é uma realidade, queridos. Virando a chave, precisa mudar de atitude, de mentalidade, precisa agir diferente, precisa produzir novos frutos, e a Bíblia diz que são frutos dignos de arrependimento. Tem que haver mudança. Estou 20 anos, pastor, não alcancei ainda essa fase. Precisa de frutos dignos de arrependimento.
precisa pensar: quem sou eu? Qual foi o propósito para qual eu vim aqui nessa terra? Eu vim com um propósito, não vim à toa, eu vim servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. Começa a questionar para Deus: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o propósito? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Eu não estou aqui por acaso. Tem algo que eu preciso fazer. Não é possível que eu esteja aqui nessa terra aqui somente para o oba-oba, o temporário, o primário. Tem algo mais importante. Tem algo mais interessante para me fazer. E essas perguntas nós temos que fazer para nós. Acontece que, como eu disse, a gente não faz, a gente só pergunta da vida dos outros. A nossa a gente não quer nem falar. E quando alguém tenta te perguntar alguma coisa, tu já fica na defesa. Diz: o que esse cara quer? O que ele quer? Tem alguma coisa que ele quer. Ele não está aqui à toa. Ele começa a entrar em defesa. E muitas vezes a pessoa está querendo ajudar ele, mas ele não quer ser ajudado. E existe uma quantidade de gente muito grande, queridos, que ele não quer ser ajudado. Ele quer os benefícios, eles querem a bênção, mas eles não querem o abençoador. A bênção eles querem, mas quando diz: e o abençoador? Não, o abençoador ele fica aí mesmo, tranquilo. Não vou querer não, mas eu quero só a bênção aqui. E para caminhar com o Senhor, você vai lembrar desse machado. Ele está posto à raiz da árvore. Tem que produzir mudança. Então, de onde eu vim? Quem me colocou aqui nesse mundo? Ainda tem uns palhaços que dizem assim: ah, pastor, eu não pedi para nascer, morremos sem querer, então a gente vai aproveitar o intervalo. Mas pergunta se ele quer devolver o bilhete. Não pedi para nascer, pastor, estou devolvendo aqui o bilhete. Duvido. Devolve não. Falar em devolver o bilhete, ele não quer. Ele não pediu para nascer, mas ele não quer voltar, não quer devolver o bilhete. É tanto que na hora da partida é uma confusão terrível que ele faz. Precisamos clamar a Deus e dizer: Senhor, qual é o meu propósito aqui? Aliás, isso está bem patente na Bíblia. Já a Bíblia está bem definida sobre esse assunto. Às vezes a gente se faz de dar uma de João sem braço, dá uma de Zé sem braço, dá uma de desentendido. Mas a Bíblia diz que nós estamos aqui com um propósito específico: amar o nosso semelhante e amar o nosso Deus incondicionalmente. Independentemente de você estar vendo ou deixar de estar vendo, isso não importa, mas você tem essa missão: amar o seu semelhante, amar uns aos outros. Amar uns aos outros, independentemente de condição, de cor, de sexo, independentemente de qualquer coisa, de opinião, de tudo, até mesmo de religião. Você precisa amar o seu próximo. Ah, pastor, não vou juntar ele lá no chão não, porque esse cara aí, ele não pertence à nossa religião, ele é de uma outra religião esquisita. Você tem que aprender muito, porque isso já foi resolvido também na Bíblia. A Bíblia diz que passaram um sacerdote e um levita e deixaram lá o samaritano jogado lá, o camarada jogado lá. Até que veio o samaritano e juntou ele lá. Independentemente de todas as circunstâncias, você tem que amar o seu próximo e amar o seu Deus. Nem conheço o meu Deus, pastor. Vai ter que conhecer ele, querido. Vai ter que conhecer ele. Ele vai te conhecer. Ele vai te conhecer. Tem um filme chamado O Senhor das Armas, que o cara chega com o ator principal e diz: como é que eu faço para te encontrar? Ele diz: eu te encontro.
o Senhor vai te alcançar, vai te encontrar. Não te preocupa com isso, Ele vai te alcançar. Você só precisa ter essa consciência, perguntar: quem sou eu na fila do pão? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? Eu vou demorar pouco tempo aqui. Um pingo no universo é o tempo que nós passamos aqui na Terra. E qual é a minha missão? O que é que eu vou fazer aqui? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida aqui? Será que eu vou questionar a minha vida toda, ficar questionando, perguntando quem é Deus? Ou eu vou começar a agir? Será que eu vou ficar questionando a vida do meu irmão a vida toda, ou eu vou começar a agir? São essas perguntas, queridos. E nós perdemos muito tempo com besteira, fazendo cálculos, querendo saber um monte de coisa, discutindo besteira, como Paulo diz, discutindo coisas vãs, e esquecemos do principal. Questionamos tudo e questionamos todas, e esquecemos do principal. Nós temos um projeto de vida, e nós precisamos encontrar esse projeto enquanto há tempo. E a Bíblia diz: busque enquanto você pode achar. Porque lá no leito de morte, lá no final da vida do camarada, aí é de lascar o negócio, querido. Não, pastor, quando eu tiver velhinho, eu já disse isso para vocês, eu vou para a igreja. Velhinho, meu irmão, funciona, querido. Os que já estão na fé são a bênção na mão de Deus. Mas será que tu vai chegar a ficar velhinho? Todos os dias a gente está vendo uma galera que estava indo rumo aos velhinhos e não chegaram lá, foram embora. Bilhete cancelado, queridos. Temos um hino que diz que amanhã pode ser muito tarde. Quem souber depois e quiser tocar, amanhã pode ser muito tarde. Então a gente tem que lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, porque ao findar o labor dessa vida, querido, acabou. Não tem retorno, nem choro e nem vela. Não adianta botar a vela lá, iluminar o caboclo. Pastor, ele vai para o céu, pastor? Claro que vai. O céu, quem sabe, da boca da onça, sei lá. A gente precisa perguntar para Deus: Senhor, eu estou aqui na terra, eu vim para cá, o Senhor me colocou aqui, vou passar uma temporada aqui. Qual é o meu propósito, Senhor? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar a trabalhar. Quero correr, Senhor, enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho vida, porque se a torneira fechar, acabou o oxigênio. Quem é que eu tenho que anunciar o teu nome? Para quem é que eu tenho que anunciar o teu nome? Um colega meu foi para o interior e Deus deu uma visão para ele evangelizar um cidadão que morava numa casa de esquina, bem próximo da praça de alimentação. E ele perguntou da senhora que vendia lá o tacacá, ela disse: esse camarada aí foi um grande pastor. Ele disse: meu Deus do céu, que pedrada dura então. E ele não é mais pastor, não, decepcionou com a igreja, mas conhece muito de Bíblia. Se o irmão quiser ir lá com ele, ele já começou a ficar nervoso, sabe? E triste. Mas que pedrada segura foi essa, Senhor? Os caminhos de Deus, queridos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Talvez o cara tenha lido o compêndio todinho da Bíblia, a Bíblia de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, sei lá. Mas uma palavra é suficiente para desmontar esse camarada. Uma palavra é suficiente para fazer ele repensar tudo que ele já leu. Porque às vezes nós achamos que somos os donos da razão. E na verdade nós não somos absolutamente nada, querido.
um acontecimento, ele muda toda a história da tua vida. Já ouviram alguém dizer, mas ia tão bem o irmão, e de repente, ou então, fulano de tal, ia tão bem, e o que aconteceu? Um pequeno acontecimento, ele muda toda a trajetória da vida de uma pessoa. E muitas vezes nós fazemos planos maravilhosos, planos brilhantes, que você olha assim, poxa, que maravilha! E aí vem um pequeno acontecimento e muda toda a história daquela situação. Nós às vezes relutamos, brigamos, falamos um monte de coisas, às vezes desejamos até mal ao nosso próximo, e questionamos, mas Deus, queridos, Ele está no controle. Deus está no controle. E você só vai entender essas coisas quando esses acontecimentos eles começam a chegar. Aí você vai começar a entender. Você vai começar a observar e dizer, realmente, o Senhor é Deus. Só o Senhor mesmo, para mudar essa história, para mudar a sorte dessa pessoa. Existe algo, querido, como nós falamos semana passada, chamado sagrado, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não conhece nada, nós não conhecemos absolutamente nada, mas queremos manipular o sagrado. E aquilo é como uma bomba, ela explode. E ela causa efeitos profundos, queridos. Eis que a raiz está, o machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não der bons frutos, ela será cortada e lançada no fogo. Frutos, queridos, bons frutos. E frutos dignos de arrependimento. Não basta ser bons frutos, tem que ser bons frutos e dignos de arrependimento. Essa lição João deixou para nós há 2000 anos atrás. E é simples, é só pegar e fazer. A roda já está inventada, não precisa inventar a roda. As perguntas são essas. Senhor, eu não vim aqui nesse mundo por acaso. Se eu estou aqui, o Senhor me trouxe. Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Mas a gente vai ouvir um monte de abobrinhas. Eu acho que é uma sina, pastor. Eu acho que eu joguei na outra vida, eu joguei pedra na cruz. Ou então eu acho que a minha sina era essa, era viver assim mesmo. Ou eu acho que é desse outro jeito. Queridos, tem um camarada chamado Kierkegaard, eu acho o máximo, é um dos maiores escritores do existencialismo, que ele diz uma frase muito legal, contrapondo a frase de um outro camarada. Porque tem um camarada atrás chamado Descartes que diz, se eu penso, logo eu existo. Kierkegaard disse, não, se eu existo, logo eu penso. A nossa vida, queridos, ela é traçada pela nossa existência. Nós existimos e a partir da nossa existência, nós traçamos a nossa vida. Nada de querer jogar a culpa para trás, por conta disso, por conta daquilo, foi os meus pais, foi isso. Não. O Senhor disse a Jeremias, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se sujaram todos. Nunca mais direis esse ditado em Israel, porque a alma que pecar, essa morrerá. O pai que comeu uva verde, quem vai ficar verde é o dente dele, não do filho. O pecado do pai não mais alcançará o filho, acabou. Pastor, é porque minha mãe era assim, meu pai era assim. Isso é problema deles. Seu problema é outro, querido. O negócio é que muitas vezes somos covardes. Nós não sabemos quem acusar ou quem culpar. E a gente joga a culpa lá na caixinha da família.
Ah, o papai era assim, a mamãe era assim, por isso eu saí assim. Não. Seu pai, ele foi daquele jeito, porque a época dele era daquele jeito, permitia daquele jeito, não tem nada a ver com você. Se você aprendeu alguma coisa errada, você tem toda a oportunidade de aprender a coisa certa. O que passou com seu pai, com a sua mãe, passou. Se eles ensinaram você de uma maneira que não é a correta, foi porque eles só sabiam aquilo. Eles não tinham uma outra forma de ensinar melhor, porque um pai não vai querer uma coisa ruim para um filho. Ele vai querer sempre o melhor para o seu filho. Então para de jogar a culpa no teu pai, na tua mãe, que muitas vezes até já foi embora, já partiu, já não está mais nem aqui. E você acha que está sofrendo por conta disso. Ah, pastor, é porque eu fui criado sozinho, assim, assim, assado, nunca tive um apoio de uma figura. Acaba com isso. Isso aí é querer acariciar o pecado, queridos, e Deus não acaricia pecado. Se nós não acordarmos para a realidade, a gente vai viver acariciando o pecado, e isso é ruim para nós. Porque o machado, ele está posto lá à raiz da árvore, você tem que dar bons frutos. Alguém tem que olhar para você. Eu tenho um cliente meu, que o pai dele foi um cara muito negativo, aprontou muito, mas o filho dele, ele é honrado por muitos empresários, e muitos vão dizer, olha, o pai desse cara não era legal, mas esse cara é um homem reto, um homem justo nos seus negócios. Alguém vai dizer uma série de coisas, ah, porque eu não tive uma família, não me espalhei em ninguém, não fiz isso. Acaba com isso, cara. Pega a história, grandes homens da história não tiveram pai nem mãe, e fizeram uma diferença muito grande no planeta, querido. Ah, pastor, a minha cor não me permite. Hoje a gente vive um racismo, que hoje isso é desde sempre. E nem por isso deixaram de existir grandes homens que mudaram a história da humanidade. E não tem esse papo de que a minha cor é diferente da tua cor. Todos nós somos um só, querido. Não tem esse papo. Então não se vitimiza, não se avalia em função de outra pessoa. Avalia em função de você mesmo. Deixa o outro de lado e diz, eu era desse jeito e agora eu sou assim, pastor. Mudei. Mas esquece, porque o fulano vive assim, eu vivo aqui. Não, para com isso. A Bíblia diz que Asaf tentou entrar nessa parada, o rei de Israel. E ele questiona Deus lá no Salmo 73, diz, Senhor, por que o ímpio prospera e eu não prospero? E Deus vai dizer para ele, leia lá o Salmo 73, Deus vai dar uma aula para ele. Jó, nos seus últimos diálogos com o Senhor, ele vai ouvir do Senhor algumas verdades. E o Senhor diz, Jó, senta aí, que agora eu vou te responder algumas coisas que tu quer saber. E ele começa a interrogar. Jó faz uma pergunta para o Senhor, e o Senhor responde essa pergunta com mais de 100 perguntas. A ponto de Jó dizer, não, eu pensava que eu sabia de tudo, mas estou igual o Roberto Carlos, eu não sei de nada. A gente precisa, queridos, fazer perguntas para nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui como ser humano? E para onde eu vou? O que me espera depois dessa vida? Para onde eu vou? O que me espera? E não chegue diante de Deus com as mãos vazias, querido. Não. E tudo que você tiver de resolver, resolva aqui. Não chegue diante do Senhor de mãos vazias, porque um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho, querido. Não é só do José e nem do Afonso. Não, todos. Todo joelho se dobrará
diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar: onde estão as tuas obras? O que tu tem feito? O que tu fez para mudar? Para melhorar a vida do teu próximo, enquanto tu passou esse período aí na terra? E nós temos que prestar conta. Senhor, eu não dava, porque toda vez que eu ia lá fazer alguma coisa, eu passava, tinha uma galera na esquina, eu ficava por lá e nunca deu tempo. Senhor, o tempo, e todo mundo vai acusar um ao outro, querido. Tanto que se você pudesse pegar um microfone, entrar no cemitério ali, fazer uma entrevista, se houvesse a possibilidade de você entrevistar aquela galera que está lá no cemitério, todos iriam dizer que morreram antes da hora. Duvido se tinha alguém que ia dizer, estava na hora mesmo. Não, todos iriam dizer que foram injustiçados, que ainda tinham muita coisa para fazer. A parada sempre é essa. Por isso, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra dele. E começa a perguntar para o Senhor: Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? Quem são as pessoas que o Senhor quer atingir com a minha palavra, com a minha presença? O que eu preciso fazer, Deus, para produzir frutos dignos de arrependimento? Mas são perguntas sinceras. Não adianta vir com aquele papo de tentar convencer Deus pela palavra, porque Deus, ele não é convencido por palavra de ninguém. Por mais que a oração seja bonita, alguém vai dizer: a oração move a mão de Deus. A oração não move nada, querido. Nada. Mas a Bíblia diz que Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração quebrado, um coração que está ali fragilizado. E quando você busca ele de todo o coração, ele vai te alcançar. Com certeza o Senhor vai te alcançar. Que Deus te abençoe e te guarde onde quer que você esteja. E que você possa refletir nessas palavras. Reflita nessas palavras e pergunte para você mesmo: quais são os seus propósitos aqui? Talvez você esteja pensando: eu não tenho mais nada para fazer aqui. Mas Deus tem muitas coisas para você. Deus tem coisas importantíssimas para você, senão você não estaria mais aqui. Fique de pé, queridos, que o Senhor te abençoe, te guarde e resplandeça sobre você o seu rosto e lhe dê a paz.